O brinco de Fátima denuncia seu crime. Fátima estava decidida. Aquela noite mudaria tudo. O ódio, a inveja e o medo se misturavam dentro dela. Ela sabia que Odete Reutemann não perdoava traições. Sabia que Odete já havia mandado matar Marco Aurélio e até tentara acabar com a vida dela própria. Mas ao contrário das outras vezes, Fátima não deixaria Odete agir primeiro. Dessa vez, seria ela quem tomaria a iniciativa. Odete estava de malas prontas para uma viagem à Europa com César. Fátima sabia. Soube pelos jornais, pelas colunas sociais, pelos sussurros dos empregados. Ela não suportava a ideia de ver o homem que amava ao lado daquela mulher que tinha tudo: poder, dinheiro e desprezo por todos. Naquela noite, Fátima se preparou como uma verdadeira criminosa. Colocou uma peruca loira, óculos escuros grandes e roupas discretas, muito diferentes do que costumava usar. Nada que chamasse atenção. Nem os porteiros do prédio, nem as câmeras de segurança seriam capazes de reconhecê-la. A cada passo, o som do salto ecoava como o prelúdio de um destino sem volta. Ela subiu até o apartamento dos Reutemann com o coração acelerado, o olhar firme, sem hesitar. Respirou fundo e tocou a campainha. Odete, elegante como sempre, abriu a porta com um sorriso cínico. "Você?" disse Odete surpresa. "O que quer aqui, sua oportunista?" Fátima entrou sem pedir licença. Olhou ao redor, observando os quadros, o luxo, o mundo que sempre quis pertencer. A discussão foi rápida, intensa, carregada de raiva e rancor. Odete ameaçou, humilhou, jurou que acabaria com ela de uma vez por todas. E então, num instante de desespero e ódio contido, Fátima puxou a arma e atirou. O corpo de Odete Reutemann caiu sobre o tapete persa. O sangue se espalhou lentamente. Fátima olhou fixamente, sem lágrimas, apenas com um frio vazio nos olhos. Ela havia feito. Havia matado Odete Reutemann. Mas Fátima era esperta e fria. Sabia que precisava de um culpado. Alguém que pagasse pelo crime. E ela já tinha essa pessoa em mente. Heleninha Reutemann. Nos últimos dias, Fátima vinha seguindo Heleninha. Sabia que a moça, embora tentasse se recuperar, ainda lutava contra o vício da bebida. E numa noite chuvosa, num bar decadente da Zona Sul, ela encontrou o que precisava. Heleninha estava sozinha, embriagada, destruída emocionalmente. Chorava, murmurando coisas sobre a mãe, sobre o irmão, sobre a vergonha que sentia. Estava num lugar escondido, onde ninguém a reconheceria. E em meio a lágrimas e garrafas vazias, ela chegou a pensar em desistir da própria vida. Fátima observava tudo de longe, com um olhar frio. Quando Heleninha, trêmula, deixou cair um lenço sobre a mesa, Fátima viu sua chance. Aproximou-se discretamente, fingindo ser uma mulher comum, e pegou o lenço. O lenço com as digitais e a saliva de Heleninha. Guardou com cuidado na bolsa. A peça perfeita para o plano que estava prestes a executar. Depois do assassinato, Fátima limpou a arma e aplicou as digitais de Heleninha no cabo e no gatilho. Deixou a cena pronta. Com medo de ser seguida, Fátima tinha outra arma no carro, a qual ela vai até o mar e a joga, com o propósito de despistar a polícia. Quando o corpo de Odete foi encontrado, o país parou. A notícia se espalhou como fogo. A polícia logo encontrou vestígios e, nas análises, as digitais eram de Heleninha Reutemann. O escândalo foi enorme. A imprensa não falava de outra coisa. E Heleninha, sem lembranças da noite e com histórico de alcoolismo, foi presa. Dentro da penitenciária, Heleninha viveu o inferno. Acusada de matar a própria mãe, foi humilhada, isolada, jogada à própria sorte. Mas mesmo em meio à dor e ao medo, ela repetia o mesmo juramento. "Eu não fiz isso! Eu não matei a mamãe!" O tempo passou. Enquanto Heleninha sofria na cadeia, Fátima vivia livre. Grávida de César, planejava uma nova vida, sonhando em controlar a fortuna de Odete. Mas o destino tinha outros planos. Quando o testamento de Odete foi lido, veio a verdade. César não herdaria nada. Odete havia deixado tudo para o neto, Tiago Reutemann.
César ficou arrasado, sem um centavo e com o nome destruído. Fátima viu seu castelo de mentiras ruir. César, sem saída, afundou-se em golpes ao lado de Olavo. E Fátima, grávida e abandonada, começou a sentir o peso de todos os pecados. Meses depois, durante uma reforma no apartamento de Odete, um operário encontrou algo que mudaria tudo. Um brinco de ouro com pedra azul, caído entre o tapete e o rodapé. O brinco era de Fátima. Na pressa, ela o havia deixado cair na noite do crime. A polícia retomou as investigações. O brinco foi periciado e o resultado foi claro: sangue e impressões de Fátima. Não havia mais dúvidas. A verdadeira assassina era ela. Fátima foi presa e, diante da pressão, confessou. Contou que matou Odete porque temia ser morta por ela e que usou as digitais de Heleninha colhidas numa noite de bebedeira para incriminá-la. Heleninha, enfim inocentada, foi libertada. Saiu da prisão fraca, mas livre, amparada por Renato, que sempre acreditou em sua inocência. Leonardo, já recuperado, abraçou a irmã com emoção. Era o recomeço que ela tanto esperava. Enquanto isso, Fátima, grávida de quase 9 meses, era levada algemada à penitenciária. Lá dentro sentiu o peso da culpa e do castigo. Sofreu humilhações, solidão, o abandono completo. E uma madrugada, em meio a gritos e lágrimas, deu à luz um menino. O filho que teve com César. Raquel, ao saber do nascimento, foi até a prisão. Dividida em 3 o amor e a vergonha, ela acolheu o neto. Fátima entregou o bebê sem dizer uma palavra. Sabia que, longe dela, o menino teria uma chance melhor. O tempo passou. Fátima cumpriu a pena em silêncio. Heleninha refez sua vida ao lado de Renato, e César e Olavo, sem fortuna e sem poder, vagavam pelo mundo aplicando pequenos golpes. Quando Fátima saiu da cadeia, o brilho nos olhos já não existia. Procurou César, mas ele era apenas um homem acabado, sem fortuna, sem amor, sem nada. O mundo girou. Heleninha encontrou a paz. Raquel criou o neto com amor e dignidade. César e Olavo colheram o que plantaram. E Fátima ficou marcada para sempre como a mulher que matou Odete Reutemann. Destruiu a própria alma tentando ser o que nunca seria. O mundo de Fátima desmoronou. Walter, o assassino de Odete Reutemann. Depois que Odete Reutemann terminou o namoro de forma fria e cruel, Walter foi embora do Rio de Janeiro e se instalou em São Paulo, tentando reconstruir a vida. Mas ele nunca a esqueceu. Acompanhava tudo pela imprensa, as festas, os negócios, os escândalos e, por fim, o casamento dela com César Ribeiro. Aquilo foi um golpe duro. Walter sabia que tinha contado demais sobre Odete para César, nas conversas inocentes de bar, quando ainda acreditava que o outro era um amigo. Sem perceber, entregou nas mãos de César todas as chaves para conquistar a mulher que ele amava. Os anos se passaram, mas o ressentimento cresceu em silêncio. Até que, em uma noite chuvosa, Walter voltou ao Rio sem avisar ninguém. Pegou um carro direto para o Copacabana Palace, onde Odete vivia desde o casamento. Entrou pelo elevador de serviço de cabeça baixa, o capuz escondendo o rosto. Ninguém o reconheceu. Odete estava sozinha, olhando a chuva pela janela, com uma taça de vinho nas mãos. Quando viu a porta se abrir, virou-se lentamente. Walter, eu achei que nunca mais fosse te ver. Pois é, Odete. Eu também achei que nunca mais voltaria. Ela se aproximou, altiva, com aquele olhar de quem nunca se surpreende com nada. O que veio fazer aqui? Quer relembrar o passado? Eu vim lembrar o que você destruiu. Odete deu um meio sorriso, fria e elegante. Walter, não seja dramático. O que tivemos foi bom, mas acabou. Eu nunca te prometi nada. Não, você não prometeu, só me fez acreditar. Ela deu um passo em sua direção, sem medo. Eu te dei o que tinha para dar, e você se apaixonou. Isso foi problema seu. Walter respirou fundo, o olhar firme. E César? Você acha que ele te ama? Acha mesmo que esse casamento é por amor? Ele só se aproximou porque eu, sem perceber, contei tudo sobre você. Seus gostos, suas manias, suas fraquezas.
Ele sabia exatamente o que fazer para te conquistar. Odete o olhou com desprezo. Então quer dizer que a culpa é sua? Que você me entregou de bandeja? Não, Odete. A culpa é sua. Porque você usou todo mundo. Usou a mim. Usou ele. Usou quem quis. Eu apenas joguei o jogo, Walter, e você perdeu. O silêncio pesou no ar. O som da chuva batia forte nas janelas e relâmpagos cortavam o céu de Copacabana. Você não tem coração, Odete! Eu tenho o que sempre quis, o poder. E você nunca fez parte disso. Ele se aproximou mais, os olhos marejados. Eu te amei, Odete. De verdade. Ela riu debochada. Amor é coisa de gente fraca. E você sempre foi um fraco. Walter ficou imóvel por alguns segundos, respirando fundo, tentando conter a raiva. Você destrói tudo o que toca. E você ainda não aprendeu que ninguém destrói Odete Reutemann? Ela virou de costas, caminhando em direção à mesa. Agora, se me permite, eu tenho mais o que fazer. Walter falou com a voz baixa, mas carregada de ódio. Não tem mais, Odete. Ela se virou, surpresa com o tom dele. O que disse? Disse que acabou! Odete riu, provocando. Vai me matar, Walter? É isso? Ele não respondeu, apenas deu um passo à frente. Você não merece viver depois do que fez comigo. Ela ergueu o queixo, desafiadora. Então faz. Mostra que serve para alguma coisa. O tempo pareceu parar. Um trovão ecoou lá fora. Walter se aproximou, a respiração pesada, o olhar tomado por fúria. Um empurrão, um grito, o som da taça caindo no chão e se partindo. O corpo de Odete tombou lentamente sobre o tapete. O vinho e o sangue se misturando na penumbra do quarto. Walter ficou parado, tremendo. Eu te amei, Odete, até o fim. Ele ajeitou o casaco, abriu a porta devagar e saiu sem olhar para trás. Desceu pelo elevador de serviço, atravessou o saguão vazio do Copacabana Palace e desapareceu na chuva. Na manhã seguinte, a polícia foi chamada. Odete Reutemann estava morta em seu apartamento e ninguém sabia o que havia acontecido. César chegou desesperado, sem entender. Os empregados falavam apenas de um barulho, um grito, o som de algo quebrando. Nenhum nome, nenhum rosto, nenhum suspeito. O país inteiro comentava o crime. Quem teria coragem de matar uma mulher como Odete Reutemann? Mas ninguém, absolutamente ninguém, lembrava de Walter Fernandes. Ele já tinha desaparecido do círculo social há anos, como se nem existisse. E é assim que o mistério começa. Todos buscam o assassino, enquanto o verdadeiro culpado caminha pelas ruas de São Paulo em silêncio, com a culpa gravada no olhar. O assassino de Odete Reutemann se entrega para a polícia. Uma revelação bombástica toma conta dos noticiários. Após meses de investigações, o verdadeiro assassino de Odete Reutemann finalmente se entrega. Mas ninguém sabe quem é. O nome está sendo mantido em sigilo pela polícia. O país inteiro para diante da televisão. O caso que chocou o Brasil volta a movimentar a opinião pública. O repórter na televisão fala: a polícia acaba de confirmar que o autor do disparo que matou a empresária Odete Reutemann se apresentou voluntariamente. As autoridades ainda não revelaram o nome do suspeito, mas afirmam que a confissão foi detalhada e convincente. Celina assustada. Meu Deus, Heleninha, você ouviu isso? Alguém se entregou. Heleninha emocionada. Não pode ser, deve ter algum engano. Nós estamos aqui, presas, acusadas, e agora aparece alguém dizendo que foi o culpado? Celina fala. Heleninha, será que descobriram mesmo o assassino? Ou será alguém tentando confundir tudo? Heleninha nervosa. Eu só quero sair daqui, tia. Eu não aguento mais. Eu preciso ver o Tiago. Ele deve estar muito abatido com a notícia da minha prisão. Celina diz. Calma, querida. Logo tudo vai se esclarecer. Elas vão embora sem saber quem é o criminoso que acaba de se entregar e confessar o crime. Na outra sala, o delegado conversa com o assassino. O delegado fala, pode entrar. Sente-se. Quer dizer que o senhor veio se entregar? Pode começar, diga seu nome e o que veio confessar. Sem querer ser identificado, ele fala.
Meu nome não importa. Mas eu vim acabar com essa história. Fui eu quem matou Odete Reutemann, o delegado pergunta. Como foi isso? Quero todos os detalhes. Desde o momento em que esteve com ela. Eu lembro de tudo, de cada segundo. O assassino começa a esclarecer o crime. A sala estava iluminada, o som dos saltos de Odete ecoando no mármore. O olhar dela, frio, impiedoso, e o coração dele, cheio de mágoa e dor. Tiago, chorando com raiva, fala. A senhora destruiu a minha vida. A senhora acabou com a minha mãe. Ela só queria ficar comigo, mas a senhora tirou tudo dela. A senhora a fez perder o controle, cair na bebida. E eu cresci sozinho, sem carinho, sem amor, só com o vazio. Odete, seca, arrogante, fala. Pare de dramatizar, Tiago. Sua mãe sempre foi fraca. Eu apenas protegi o nome dos Reutemann. Se você cresceu sem mãe, a culpa é dela, não minha. Tiago, revoltado, diz. A senhora destrói as pessoas e acha que pode sair impune. Eu te odeio, Odete Reutemann. Eu te odeio. Odete, desdenhando, diz. Odeia? Então prove. Mostre que é digno do sangue Reutemann. Ou vai continuar sendo o filho da fracassada Heleninha? O som do tiro ecoa. O corpo de Odete Reutemann cai lentamente. O silêncio invade a noite. E o destino da família Reutemann? O delegado fala. Então foi assim? O senhor atirou e fugiu? Tiago, com voz firme, diz. Sim, eu estava fora de mim. E agora quero pagar pelo que fiz. O delegado diz. Tem certeza disso? O senhor entende o peso dessa confissão? Tiago fala. Tenho. E não me arrependo. Só quero que minha mãe e minha tia sejam libertadas. Elas não têm culpa de nada. Fui eu. Só eu. O delegado vai até Celina e Heleninha e fala. Podem sair. Vocês estão livres. O verdadeiro autor do crime confessou tudo. Heleninha, chorando, pergunta. Mas quem foi, delegado? Quem confessou? Celina, desesperada, diz. Meu Deus! Quem faria isso? Quem se entregaria? O delegado fala. Eu não posso revelar. Apenas saibam que ele está preso e assume total responsabilidade. Heleninha e Celina saem da cela, aliviadas. Ao retornarem para a mansão, nota que Tiago não atende às ligações. Heleninha, preocupada, fala para a tia. Algo está errado. Tiago não está atendendo às ligações. O celular dele está desligado. Celina fala. O que pode ter acontecido com ele? Ele ficou muito abatido quando soube da sua prisão. Vamos ligar para os amigos e para Marco Aurélio. Alguém vai nos dar notícias dele. Heleninha, assustada, liga para Marco Aurélio e fala. Você tem notícias do Tiago? Eu não estou conseguindo falar com ele. Desesperadas por não conseguirem notícias de Tiago, elas voltam à delegacia. Heleninha, chorando, diz. O meu filho está desaparecido, telefone desligado. Eu já falei com amigos e com o pai dele, mas ninguém sabe onde ele está. O delegado fala, calma, ele pediu sigilo, mas uma notícia dessas não tem como. Logo toda a mídia vai ficar sabendo. Então o delegado solta a bomba. Foi Tiago Reutemann quem matou sua avó, Odete Reutemann. Desesperada, Heleninha fala. Não pode ser. Celina fala. Não pode ser. Tem alguma coisa errada nessa história. O Tiago jamais seria capaz disso. Heleninha em prantos. Não, meu filho não. Tiago não seria capaz disso. Ele foi lá para me defender, para me tirar daqui. Ele não fez isso, tia. Ele não fez. Celina, emocionada, abraçando ela. Calma, Heleninha. A gente vai descobrir a verdade. Tiago pode ter se entregado, mas eu sei... Ele não matou Odete. A verdade ainda está nas sombras. Tiago Reutemann, o neto que confessou o assassinato mais famoso do país, agora divide sua cela com o silêncio e a culpa. Mas o que ninguém imagina é que ele pode estar pagando por um crime que não cometeu. Enquanto isso, os segredos da família Reutemann continuam cada vez mais perigosos. Quem realmente matou Odete Reutemann? E até onde vai o amor de um filho para salvar a mãe? Em breve, novas revelações. Porque no mundo dos Reutemann, na verdade, nunca é o que se parece. A notícia da confissão de Tiago cai como uma bomba na mídia. Marco Aurélio, ao saber que Tiago se entregou, entra em pânico. Marco Aurélio murmura.
Ele estragou tudo, mas eu não posso deixar meu filho pagar por um crime que não cometeu. E agora? Será que Tiago confessou o crime para inocentar sua mãe? Ou realmente ele se vingou por todos os crimes que sua avó cometeu? Deixe seu comentário.